Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatraque, 4, Rua 19, lote 37. Boa tarde, prezados ouvintes da Rádio Ilha do Amor, 106.3. Está iniciando o programa que é Espiritismo, realização do Divulgar Doutrina Espírita. Estamos no ar todos os sábados, do mesmo horário, para levar esclarecimento à luz da doutrina espírita de temas relevantes na sociedade do nosso dia a dia. Eu sou Reinaldo Linhares e estarei com vocês na condução do programa e conto com o apoio técnico de Raimundo, nosso companheiro de jornada. O tema que iremos tratar hoje no programa é sobre a depressão. Vamos bater um papo aqui descontraído com o nosso amigo, companheiro espírita, psicólogo e trabalhador da doutrina, Guecha. Seja bem-vindo, Guecha, ao nosso programa. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui novamente. Já estou virando freguês das tardes de sábado e eu gostaria de cumprimentar, um abraço a todos que nos estão ouvindo e vamos ver o que nós podemos conversar hoje sobre esse tema que é de tamanha relevância hoje, uma incidência muito grande dentro da nossa sociedade, infelizmente. Os bons fregueses sempre estão na mesma freguesia, por isso você está aqui sempre. Ligue, faça suas perguntas, participe do nosso programa pelo 3244-0864. São 17 horas e 10 minutos e agora nós vamos para o nosso momento de reflexão. A mensagem de hoje é escudo contra a depressão. Solta a vinheta, Raimundo. Ouça agora, momento de reflexão. As estatísticas mostram que um número significativo de pessoas sofre de depressão. E as vítimas são cada vez mais jovens, afirmam os especialistas. Sofrer de depressão é muito mais do que se sentir triste por causa de algum problema. É não encontrar mais prazer em nada, não conseguir tomar decisões, perder a esperança e se tornar descrente de tudo. Não haverá um amanhã, é a tônica de muitos depressivos, o que leva 15% deles a se suicidarem. Enquanto a ciência trabalha para identificar as causas deste terrível mal, os que sofrem de depressão podem fazer algo para fortalecer a própria resistência. São algumas regras de comportamento que podem funcionar como um escudo contra a depressão. Primeira, tenha pensamentos otimistas. Ninguém nasce pessimista. Pensar de forma negativa é alguma coisa que se aprende e que pode ser esquecida. Por isso, quando alguma coisa sair errada, não se ache incompetente. Pense que é apenas um caso individual, que não deve ser generalizado. Reconheça também que você não é o único responsável por tudo. Lembre que tudo passa e amanhã tudo estará melhor. Quem sabe daqui a pouco mude o panorama. Você já percebeu como a natureza se apresenta chorosa, o céu com nuvens pesadas e escuras? E logo mais o sol brilha forte, o calor chega, as poças de lama secam e tudo está belo outra vez. Assim também é a vida. Segunda regra: tente relaxar mais, trabalhe, mas programe o seu dia para ter seus momentos de descontração. Não deixe de ler algo positivo, edificante. Ouça músicas que lhe acalmem o coração e os pensamentos. Saia para um passeio sem compromisso de ir a algum lugar. Dê uma volta na quadra. Vá até a praça olhar as crianças brincar. Deixe o sol lhe acariciar o rosto e o vento lhe desarrumar os cabelos. Vá para o jardim, plante uma flor. Pode a roseira, ajeite os galhos dos arbustos. Frequente o teatro, uma boa roda de amigos, a praia e o campo, diversificando sempre para não criar monotonia. Afeiçoe-se a um trabalho no bem, auxiliando uma instituição, contribuindo e sentindo-se útil, responsável. Terceira, procure apoio social. Quem sofre de depressão tem a tendência a se fechar e a resolver tudo sozinho. Por isso,
Converse com alguém que você confie, alguém que seja capaz de avaliar seus problemas e ajudar você a resolvê-los. Pode ser um amigo especial, um irmão de crença, um grupo de autoajuda. Por vezes, o depressivo acha difícil até de pensar em deixar suas quatro paredes. Entretanto, o esforço vale a pena. Visite um templo religioso e confie-se a um diálogo fraterno. Ou então, procure um profissional especializado para falar, desabafar e receber sugestões para levantar a sua autoestima. Complementando esse momento de reflexão, que hoje é um programa que vem trazer vários momentos de reflexões, é um tema bastante abrangente que está na sociedade, o nosso companheiro Gresh vai ler aqui um poemazinho que vai nos inspirar a trazer mais reflexão nesse tema. Esse é um poema encontrado, rabiscado na parede de um alojamento de crianças no campo de extermínio nazista de Auschwitz. Obviamente é desconhecido, mas como era um alojamento infantil, crianças ali eram alojadas e eram exploradas um trabalho escravo, e quando se mostravam incapazes devido à fome, a maus tratos e a frio, elas eram simplesmente exterminadas e seus corpos muitas vezes transformados em adubo. Amanhã eu fico triste. Amanhã. Hoje não. Hoje eu fico alegre, e todos os dias, por mais amargos que sejam, eu digo, amanhã eu fico triste, hoje não. E podemos imaginar a luta dessa criança contra uma vida terrivelmente aversiva, de grande sofrimento, sofrimento intenso, atroz, quanto medo, quanta angústia. E essa criança demonstrando e deixando para nós um tesouro como esse, mostra que vale a pena lutar, que a vida é necessária e é possível resistir aos sofrimentos, às agruras que a vida nos oferece. Ok. Agradecemos aos nossos ouvintes que acompanham o programa. Muito obrigado pela audiência. E ligue, faça sua pergunta, tire sua dúvida, 3244-0864. Nosso programa está nas redes sociais. Acesse, escute e dê sua opinião. É muito importante sua opinião para nós, cada dia mais, buscar, levar mais informações e maior clareza. Instagram, Facebook, a busca, programa que é Espiritismo, e todos os nossos programas também se encontram no YouTube. São 17h19. E agora vamos para o nosso tema central, que é a roda de conversa com o nosso convidado, Guedes, que já está aqui pronto para falar um pouco desse tema. Vamos, solta a vinheta, Ramon. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bom, Guedes, eu vou começar aqui falando um pouco aqui das estatísticas sobre depressão. A depressão é considerada a doença do século. Hoje fala-se muito isso, que a depressão é a doença do século, tem muita gente doente. E segundo a estatística, 4,4% da população mundial, em torno de 322 milhões de pessoas, são acometidos dessa doença. No Brasil, isso gira em torno de 5,8%, 11 milhões e 500 mil brasileiros que sofrem de depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. O Brasil é o maior com prevalecência na América Latina e segundo maior das Américas, só perde para os Estados Unidos. O que você nos fala sobre esses casos, sobre essas estatísticas? E aí, completando já isso, para que deixar um bom tempo para você falar, o que é depressão? Quais os principais causas da depressão? Quais os principais sintomas da depressão? Ok, Reinaldo. Essas estatísticas são assustadoras. Em 2003, um relatório da ONU e da Organização Mundial de Saúde, que é como se fosse um braço da ONU para a saúde, previa que em 2020
a depressão seria a segunda doença mais incapacitante no planeta Terra. Infelizmente, eles erraram essas estatísticas e já faz uns 4 anos que ela é a doença mais incapacitante da Terra. Tanto não esperaram, não chegou 2020, não precisou chegar, e ela superou as doenças cardíacas, que se previa e já era o que continuaria por mais algum tempo sendo a doença mais incapacitante nos seres humanos. Hoje é a depressão. Conceitualmente, existem muitos conceitos, mas nós escolhemos um e trouxemos aqui. É um transtorno que afeta o estado do humor, comportamento, emoções e saúde física, e que resulta de alterações bioquímicas no organismo. Estamos nos referindo mais especificamente ao sistema nervoso. Alterações bioquímicas no sistema nervoso estão por trás dos sintomas depressivos. Vale ressaltar que ela é diferente de uma simples tristeza. A tristeza é passageira e geralmente nós sabemos por que estamos tristes. No caso da depressão, ela é insidiosa, ela tende a ter episódios cada vez mais intensos, mais acentuados, e também ela não precisa ter uma causa. Nas mais das vezes as pessoas não conseguem discursar, não conseguem identificar, determinar a causa de por que estão deprimidas. A depressão tem basicamente 4 tipos. A distimia é uma depressão constante e que é como se fosse um traço de personalidade. É aquela pessoa que é muito calada, que é pouco sociável, que gosta de estar sozinha e que é assim desde criança. Então a família se acostuma e diz, não, é o jeitão dele mesmo. Esse é o distímico. Essa é uma pessoa que ela tem uma depressão endógena, que se diz, é uma depressão química, é o funcionamento da parte de gratificação do seu sistema nervoso é mais lento do que das pessoas em geral. Então é uma pessoa que pouco se alegra, pouco se anima, porque dentro do nosso sistema nervoso tem um departamento, tem uns circuitos que são responsáveis por dizer para nós que nós vencemos, que nós acertamos, que nós vamos bem e que a vida merece ser vivida. Esse sistema, às vezes, ele fica mais lento e tem gente que já nasce com ele mais lento. Esses são os distímicos. Um segundo tipo de depressão, que também é muito comum e mais pouco falado, é o transtorno de adaptação. Nós, às vezes, precisamos mudar. Tem gente que muda de trabalho, tem gente que muda de cidade, que muda de país, tem gente que muda o companheiro ou a companheira da vida. Essas mudanças, às vezes, para algumas pessoas, são bastante difíceis, e a pessoa, às vezes, entra em depressão porque não consegue se adaptar à sua nova realidade diante de mudanças como essas que eu já citei. Um outro tipo de depressão é o transtorno bipolar, o chamado também transtorno obsessivo-compulsivo. É o sujeito que tem variações cíclicas do seu estado do humor, e às vezes ele se mostra por um período deprimido, um sujeito triste, querendo se isolar, sem coragem para nada, e depois ele alterna esse período com um período de euforia, em que o sujeito fica, contrário à depressão, ele fica muito animado, muito confiante, e isso às vezes chega a causar problemas sociais, problemas familiares, porque o sujeito acaba tendo um comportamento inadequado. E, finalmente, a chamada depressão maior. Essa, geralmente, é uma depressão bioquímica. O sujeito tem um traço herdado de seus antepassados, um traço depressivo. E aí, num determinado instante da vida, um determinado episódio detona aquele processo que era latente, que era potencial, ele acaba acontecendo na realidade e o sujeito tem uma depressão muito intensa. Quando alguém é diagnosticado com depressão maior, os familiares e os amigos devem ficar muito atentos, porque essa pessoa tem uma forte e constante tendência a suicídio.
causas, nós podíamos falar de causas principais, ou das características, como que um médico, um psiquiatra, pode diagnosticar alguém tendo ou não depressão. É preciso que ele tenha, dos sinais que eu vou listar a seguir, alguns deles estejam presentes na maior parte do dia, todos os dias, num período de 15 dias. Então, se o sujeito tem alguns desses sintomas constantes, todos os dias, num período de 15 dias, aí ele pode ser diagnosticado como um depressivo. Quais são essas características? Quais são esses comportamentos que o depressivo exterioriza, que ele mostra? O humor deprimido, o sujeito tem um senso de humor bastante baixo, ele não se anima com quase nada, não acha graça em nada. Ele tem distúrbios do sono, ou ele dorme muito ou pouco, ele muda o seu hábito de dormir. Dificuldade de concentração e raciocínio, isso causa grande irritação, o sujeito fica irritadíssimo, porque ele nota que ele está diferente, ele tem dificuldade de atinar num determinado problema e tem dificuldade também de discernir a respeito. Então, ele fica muito irritado consigo mesmo e, às vezes, transfere essa irritação para outrem que lhe coloca alguma questão. E, como ele fica com pouca habilidade para resolver as questões, o que, diferente do seu habitual, ele se torna uma pessoa irritadiça. Alteração significativa do peso, porque também acontecem distúrbios alimentares. Algumas pessoas emagrecem intensamente quando estão deprimidas, outros engordam muito porque se alimentam em demasia e praticamente não se movimentam, o sujeito fica muito parado. Um outro sintoma muito característico é a fadiga, o sujeito parece cansado quanto mais descansa. Ele fica com a autoestima rebaixada, o sujeito fica com a sensação de alto valor bastante ruim, fica achando que não tem valor, que não tem competência, que fica se achando feio, fica se achando inadequado, fica querendo se isolar. Ele geralmente perde o interesse pela atividade sexual. Então, um homem ou uma mulher que tem uma vida sexual ativa, quando ele está deprimido, ele quase que renuncia a isso, fica pouco interessado na atividade sexual. E também uma característica o cara fica muito pensando na morte e na própria morte, e até mesmo em como suicidar. A pessoa que está falando sobre isso, nós não devemos evitar essa conversa, devemos ouvir, porque ali é uma pressão que ela está sofrendo dela mesma e ela precisa de falar daquilo como um desabafo. Então, não é legal nós evitarmos essa conversa e dizer à pessoa que não fale disso. É bom ouvir, mas, pelo contrário, quando tiver a oportunidade, a gente mostrar a inadequação desses raciocínios, desses sintomas. Quando algumas dessas características estão presentes, e isso é um médico quem faz esse diagnóstico por um período, como já citamos, aí o sujeito pode ser diagnosticado como um depressivo. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. São 17 horas e 33 minutos e vamos continuar com a nossa roda de conversa. Ligue e faça sua pergunta, 3244-0864. Continuando com a nossa roda de conversa, Guesch, os seus esclarecimentos, as suas respostas foram bastante precisas. E tudo à luz da ciência, foi o que eu percebi nas suas respostas. A depressão é uma doença do corpo ou da alma? Muito bem, ótima pergunta. Eu já estava ensaiando aqui uma resposta a essa pergunta. O Espiritismo, ele se autoconceitua como uma doutrina científica e filosófica com consequências morais. Então, seja que tema for, o Espiritismo jamais prescinde de fazer considerações de pontos de vista científico, filosófico. O que eu coloquei aqui até então são as estatísticas, são tirados dos compêndios de psiquiatria, das fontes confiáveis, e é claro que existem mais coisas do que nós estamos falando aqui, é bem resumido, obviamente. Mas o Espiritismo sempre, seja sobre a depressão, seja sobre quaisquer temas, ele sempre se apoia na ciência,
na filosofia, no pensar humano, e ele, por isso, se revê a cada momento, se atualiza, e ele nunca entra em contradição com a lógica, com o bom pensamento da sociedade humana, não dos espíritos, mas da sociedade humana. Todas as doenças do psiquismo, todas as doenças do sistema nervoso, todos os sofrimentos que o ser humano apresenta do ponto de vista do sistema nervoso, são doenças multifatoriais, de facetas múltiplas. E as doenças psiquiátricas, por exemplo, nós espíritas costumamos dizer que elas têm 3 faces. Elas são doenças do corpo, são doenças da emoção e do comportamento, e são doenças espirituais. Nós, espíritas, dizemos que a causa de tudo é o espírito. O espírito é o ser vivente, o espírito é quem é inteligente, é o espírito que sente, é o espírito que aprende, é o espírito onde as coisas da vida realmente acontecem. Mas nós somos um ser que temos 3 aspectos. Nós somos espírito, nós somos um corpo físico, um corpo biológico, classificado como um de animal. Nós somos bípedes, aeróbicos, terrestres, mamíferos, sexuados, como os primatas. Nós somos primatas também, né? Nós somos um ramo dos primatas. Então, do ponto de vista do corpo, nós somos um animal. Esse corpo nosso, nós espíritas o definimos, o conceituamos como um veículo de manifestação. Ou seja, ele é uma ferramenta. Ele não é a nossa realidade última, ele não é a nossa essência é espiritual. O corpo não é algo que somos, o corpo é algo que temos. Daí que, com a morte, o corpo é algo que a gente deixa de ter. Nós descartamos e depois, um dia, quando morremos, é só o corpo que morre, nós continuamos sendo sem o corpo. Então, o corpo, ele nunca é causa, ele sempre é consequência. Obviamente que se eu dou uma topada e quebro a unha, isso é uma doença física, tá certo? Obviamente, o corpo sente, ele é um ser vivo. Mas, se nós tirarmos a alma, se tirarmos o espírito, o corpo nem para se deprimir serve. Nada. Ele nem consegue nem deprimir. Não tem vida. Não tem, ele é não só existe. Um aglomerado de átomos e moléculas organizados e formando tecidos. Se a alma se retira, esse corpo a gente enterra ou crema, por quê? Porque ele vai apodrecer, ele vai desagregar. Tá certo? Então o corpo não é causa. Agora, nós podemos, pela alma, não pelo corpo, herdar características dos nossos antepassados. E essas características são impressas no corpo. Cada um de nós, espíritos, nós construímos o nosso corpo a partir da nossa história, da nossa interioridade, da nossa bagagem nas muitas existências. Então o Espiritismo nos ensina que um dia, quando papai e mamãe resolveram namorar e o negócio deu certo, eu acoplei lá nas célulazinhas que se formou a partir das 2 células deles. Eu acoplei, eu juntei, eu me liguei àquela nova vida, aquela célulazinha que se formou. E a partir daí, eu, espírito, regi a construção desse novo corpo. E ali eu imprimi minhas características. Eu herdo tecidos, feições, cor do cabelo, dos olhos do meu pai e da minha mãe. Mas as características essenciais, aquilo que me define como pessoa, aquilo que me singulariza, isso eu trouxe de outras existências. E eu posso ter trazido características dos meus antepassados, características no sistema nervoso, que me trazem como uma pessoa potencialmente depressiva. Potencialmente depressiva. Dificilmente alguém tem depressão ainda criança. Acontece também. Mas sempre, ou quase sempre, há um evento detonador. Há um evento que inicia o processo depressivo. A maioria das pessoas se tornam depressivas já depois de algum tempo de vida. Raramente isso acontece numa criança, num bebê. Por quê? A pessoa nasce com um potencial, com uma possibilidade de ser um depressivo, ele tem um traço no seu sistema nervoso. Um determinado evento que lhe fira, que lhe afete fortemente as emoções, ele vai gerar a produção de determinadas substâncias no sistema nervoso, e se o sistema nervoso tem aquela tendência, aquela fábrica, de repente, é colocada a funcionar. E aí, algumas substâncias que
atrasam, ou que impedem, ou que dificultam a gratificação são produzidas, e outras que deveriam facilitar a gratificação. Nós temos, como já disse, um circuito de gratificação no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso. Esse circuito começa a funcionar mal. Quando tomamos o antidepressivo, nós, na verdade, estamos colocando no nosso organismo algumas substâncias que vão potencializar isso que está fraco no nosso sistema nervoso. Então, uma pessoa que tem uma depressão herdada, ela precisa de medicação, porque ela já nasceu com um traço no organismo, e ela tem um traço de depressão. Então, essa pessoa, provavelmente, ela terá, a partir de um diagnóstico, que usar antidepressivos por toda a vida. Hoje, os médicos dispõem de um arsenal maravilhoso sobre isso, e muitas das pessoas que nós admiramos são depressivos e outras doenças, só que eles são muito bem medicados. A gente consegue viver muito bem com depressão, como também com outras doenças do sistema nervoso. Então, ficou claro, né, que a depressão vem do espírito, da alma. O corpo é só um instrumento de reflexo, de expor, colocar. Eu vejo até o seguinte, Guedes, pode até ser o seguinte: o corpo é só um instrumento de mostrar o que somos, para que tratarmos aquela deficiência que nós temos, que está escondido lá no nosso inconsciente, não é isso? O corpo reflete a nossa história. Como já disse, a partir do dia que papai e mamãe namoraram e o negócio deu certo lá, eu acoplei e imprimi ali naquele novo corpo que se formava, a proporção que vai se formando, e vou imprimindo as minhas características. E essas características eu já trago de outras existências. Uhum. Então, dentre tantas, pode vir um traço depressivo. Tá certo? Uma potencial de eu me tornar uma pessoa depressiva. Tá certo, mas vamos em frente. Eu queria agora que você me citasse alguns fatores de risco e qual o grupo de maior risco da depressão. Tem um grupo que é maior, a criança, o jovem, o adolescente, o homem, ou a mulher, alguma coisa nessa linha? As estatísticas mais tradicionais mostram a depressão como uma característica mais das mulheres que dos homens. A depressão guarda uma correlação forte com eventos hormonais, e nas mulheres esses eventos, nas mais das vezes, são mais intensos, mais sensíveis do que nos homens, por conta de ciclos menstruais, por conta de diversas características do corpo feminino e também da alma feminina, do temperamento feminino. Bom, outro dado tradicional das estatísticas é que as depressões são mais características das populações urbanas, das populações mais civilizadas, que a depressão é uma coisa rara nas pessoas que vivem no campo, nas localidades de pequenas comunidades. E qual a diferença básica entre as pequenas comunidades tradicionais e as grandes cidades, as megalópolis em que vivemos hoje? Nas megalópolis nós somos solitários, paradoxalmente solitários. Nas pequenas comunidades nós participamos e partilhamos da vida alheia. Isso parece ruim, mas é bom para a depressão, previne a depressão. Antigamente se dizia que algumas características raciais predispunham mais à depressão. As estatísticas hoje mostram que o nosso sistema social, a forma como a sociedade no mundo todo está organizada, isso é fator de risco maior da depressão. Então, por exemplo, a nossa sociedade hoje ela está assim, 80% a 90% urbana. Nós vivemos no corre-corre das grandes cidades, nós seres humanos. E a sociedade ela é montada em cima de um paradigma materialista. Nós estamos aqui repetindo que nós somos alguma coisa além do corpo, porque nós queremos que mais pessoas ouçam isso, porque a grande maioria de nós seres humanos acredita que nós somos apenas um corpo. Eu vejo muitas vezes as pessoas vão ao centro espírita e dizem assim: eu vou lá no centro espírita levar meu espírito para o pessoal tratar. Ele é um corpo que tem espírito, ele não é um espírito que tem corpo. Né? E esse é o cara que vai acontecer. Imagina quem não vai. Então, muitos de nós acreditamos que nós somos o corpo. Somos matéria. Somos matéria. Por isso o corpo é a nossa realidade última. Esse corpo ele está sendo muito solicitado. A sociedade moderna está exigindo de nós que sejamos bem-sucedidos. E o que é ser bem-sucedido na realidade, na sociedade moderna? Ser bem-sucedido é ser destacado, é ser notícia, é ter muito dinheiro e poder consumir sempre o que há de novo. Tem uma propaganda agora na televisão que diz assim: está na hora de você trocar seu celular. Como é que o cara sabe que meu celular está na hora de trocar?
A sociedade diz que se o meu celular já tem 2 anos de uso, ele já está demodé, já está obsoleto. Então está na hora. O sujeito manda uma ordem e fala lá dentro da minha casa pela televisão. Está na hora. Está na hora de você trocar meu celular. Eu tenho resistido a uma pressão, inclusive familiar, porque o meu celular já tem uns 5 anos, ele já é jurássico, ele já não faz quase nada do que querem que ele faça, mas ele faz tudo o que eu quero que ele faça. Então eu digo, esse aqui é meu, eu só troco quando ele quebrar. Mas veja, eu estou dando um exemplo, mas a nossa sociedade, ela fica exigindo de nós coisas loucas. Por exemplo, uma pessoa tem que ser feliz. A gente olha para os modelos estão na televisão, as pessoas estão sempre sorridentes. E agora as pessoas têm um sorriso mais branco do que qualquer outra coisa, um sorriso homo total. E assim tudo, as pessoas ficam criando um personagem. E as pessoas comuns se sentem com a necessidade de seguir isso. Alguns filósofos modernos chamam isso de normose. Normose é uma neurose da normalidade. O que é normal eu tenho que imitar. Por que você está fazendo isso? Porque todo mundo faz. Tá certo? O homem que tem, digamos, autonomia para parar e se analisar e analisar a vida, ele se dá o direito de ser diferente, de ser singular. Mas isso é caro na sociedade atual. A sociedade fica exigindo que nós sejamos iguais, que nós sigamos padrões. E esses padrões, eles exigem que nós compremos coisas, muitas coisas, e troquemos coisas mesmo que elas ainda estejam boas. E isso gera uma ansiedade muito grande. Nem todos nós estamos com o bolso suficiente para manter esse ritmo. Isso hoje é, se não a maior, uma das maiores causas de depressão na sociedade humana como um todo. Quando se diz que a depressão é mais rara nas pequenas comunidades, é porque lá na pequena comunidade o cara pode ter um celularzinho que ainda não é smartphone e tá bom, funciona. E isso que tu falou, que lá na comunidade, lá todo mundo se conhece, todo mundo conversa, é aquela coisa, mas ainda tem aquela conversa que hoje na cidade, hoje você está numa mesa, tem 4 pessoas, cada um está no seu celular. Às vezes estou conversando um com o outro, um de frente, o outro mesmo com o celular. E lá no interior a coisa é mais disso. Eu acho que realmente o que nos leva a entender o que você está explicando é que realmente o materialismo está num momento muito aflorado, muito pungente na sociedade, e isso está nos levando a essa grande doença que está nos atrapalhando. Quando Kardec codificou o Espiritismo, ele foi muito questionado por as pessoas em geral, e ele gostava disso. Kardec era um homem que gostava do debate, era uma pessoa muito democrática. E um dos questionamentos que se fazia era se o Espiritismo surgiu para disputar espaço com as religiões, porque o Espiritismo, como nos leva a estudar as leis da natureza, e para nós espíritas as leis da natureza são as leis de Deus, nós acabamos entrando em contato, em discussão sobre alguns pontos com as pessoas que são religiosas. E aí questionaram ao Kardec se o Espiritismo estava aí para disputar espaço com as religiões. Ele disse não, o Espiritismo surgiu não para combater ou para disputar espaço com essa ou aquela religião, qualquer uma. O Espiritismo surgiu para combater o materialismo. O materialismo é uma doutrina filosófica. Então, o Espiritismo ele se autodefine como uma doutrina científica e filosófica, com consequências morais e religiosas. Então, o bom espírito é um sujeito que, a princípio, entende filosoficamente e cientificamente como a vida funciona. Se isso lhe proporciona alguma atitude religiosa, isso já é mais do privado. Jesus dizia, quando quiseres conversar com Deus, te tranca no teu quarto e ele sabe o que vai no teu coração. Então, eu costumo dizer que mesmo o centro espírita não é um lugar para a gente ser religioso. O centro espírita é um lugar de estudo, de debate, de esclarecimento. O nosso papo com Deus é lá no nosso quarto, lá no banheiro. É isso mesmo. Mas, meu amigo, me diga uma coisa. Como vencer a depressão? Essa pergunta é importante e difícil. Se um indivíduo, e isso é responsabilidade de quem lhe é próximo, se um indivíduo mostra sinais depressivos, a primeira coisa que tem que se fazer é levar ao médico. Né? Nenhum tratamento funciona se aquela pessoa estiver precisando de medicação. E o depressivo precisa de medicação. Se ele tem uma tendência, uma característica do sistema nervoso, ele precisa de medicação, às vezes, para a vida toda. E se aquilo é episódico, a medicação vai facilitar ele sair daquele episódio e talvez nunca mais ter a depressão. Tá certo? Mas, em ambos os casos, o ponto de partida, isso se ele chegar no centro espírita, se ele chegar onde chegar, é que se
encaminhe, que se encoraje aquela pessoa a ir ao médico, para que ele trate, o médico trate adequadamente da química do seu cérebro que está alterada, do seu sistema nervoso que está alterada, para que ele, em recuperando essa normalidade, esse discernimento, esse raciocínio, esse ânimo, aí outros tratamentos mais profundos possam fazer. Nós espíritas dizemos que a depressão, como tanto sofrimento psíquico, são doenças da alma, mas doenças da alma nós precisamos tratar na consciência. E se a consciência está embotada, seja pela depressão ou por uma outra doença, é preciso que essa consciência seja minimamente recuperada para que se possa intervir sobre ela. A depressão ela é tratada com conversa, com convencimento, com argumentação, mudança de atitude. Eu estava lendo aqui um livro de uns psiquiatras e psicólogos espíritas que sintetizaram a doutrina da Joana de Ângeles, a grande psicóloga que escreve para nós através de Divaldo Pereira Franco. E Joana de Ângeles se associa ao pensamento de Viktor Frankl. Viktor Frankl é hoje, talvez, o psiquiatra e psicólogo mais estudado na psicologia mundial. E Viktor Frankl diz que a depressão é ausência de sentido. Ele diz que toda a vida tem que ter um sentido. Nós, o que fazemos na nossa vida particular e também na nossa vida pública, nós acreditamos que ela tem um sentido, que tem um propósito. Nós estamos dando a nossa contribuição, deixando a nossa marca nesse mundo. Todo mundo tem que ter essa sensação. A sociedade moderna, ela estabelece que nós temos que ser the best. Eu fico nas minhas brincadeiras dizendo que the best, a tradução disso é a besta. Mas a sociedade, ela fica dizendo para nós que nós temos que ser the best. Mas, poxa, the best é um só. Quando a gente chega a um momento de lucidez e descobre que nós não somos the best, a gente fica achando que nós somos o pior. Né? A gente não tem meio termo, porque eu fui programado, eu fui treinado, eu fui instruído para ser the best. Veja, isso é um risco muito grande, porque muitas pessoas acreditam nisso, e às vezes isso é ensinado nas escolas, para o sujeito desde criança. Quando ele chega na maturidade, ou chega na faculdade e descobre que ele não é the best, e não é the best de São Luís, do Maranhão, é the best of the world. O sujeito tem que ser o melhor do mundo. Só isso, nada mais, nada menos. Então, quando o sujeito descobre que não será ou não vai conseguir ser the best of the world, ele, se ele acredita nisso, ele entra em depressão. Ele fica muito ansioso, sofre muito. Essa doença é uma doença da alma, porque, veja, é uma doença do sentido. Quando eu encontro um sentido para a minha vida, o sentido para a minha vida ele pode ter um âmbito local. Por que não? Eu, por exemplo, acho que a minha atuação dentro do Espiritismo é uma coisa que acontece aqui localmente, no nosso estado. E eu estou muito feliz com isso. Até bem pouco tempo eu não pensei que chegaria a tanto. Isso dá sentido para a minha vida. Claro que ela tem outros sentidos. Mas quando nós estabelecemos que o nosso sentido da vida é consumir, é usar tal roupa, é morar em tal lugar, é viajar para tais lugares, é beber tais bebidas, comer tais comidas, quando isso se torna o sentido da vida, nós estamos bem pertinho da depressão, está faltando pouca coisa para nós cairmos em depressão e numa ansiedade. Tá certo? É preciso que busquemos um sentido mais significativo e abstrato, que norteie, que faça a gente acordar de manhã, fazer o que faz, correr atrás da vida. Esse sentido não é consumir, esse sentido não é comprar o carro tal, esse sentido não é vestir a roupa tal, não é aparecer numa reportagem de TV ou coisa parecida. Isso pode até acontecer. Olha eu aqui falando numa rádio, tá certo? Não era esse meu projeto. Mas se você tem um sentido para a sua vida, até isso pode acontecer, pode vir a ocorrer, tá certo? Mas não é essa a sua finalidade. A Joana, o Viktor Frankl, Carl Gustav Jung, o maior psiquiatra e psicólogo dos nossos tempos, recentemente desencarnado, recentemente que eu digo há uns 40 anos, esses caras todos diziam, nós não conseguimos suportar uma vida sem sentido. Então, o que se deve incentivar o depressivo é, primeiro, que ele vá ao médico para ele recuperar algum equilíbrio, se ele está bastante desequilibrado. E depois, proporcionar a ele lugares, momentos, pessoas, convívio, para que ele busque um sentido que talvez ele haja perdido. Isso é um ponto de partida bastante interessante e postulado pelos grandes pensadores do momento a respeito. Eu acho que tem muita lógica. Sentido da vida. Eu sei o que eu quero, para onde eu quero ir. E eu vou definir sentido para algo factível, algo que eu vou realmente poder alcançar. Nada quimera, nada que venha, né? Está muito bom. Mas aí, Guedes, vamos um pouquinho aqui. O que nós devemos dizer para uma pessoa depressiva e o que não devemos dizer?
O que devemos dizer, eu nem saberia. Eu já disse um monte de coisa do que a gente pode fazer e talvez dizer. Mas o que não devemos dizer, isso é bobagem. Né? Você está com preguiça. Isso é vagabundagem. Eu costumo desejar, isso não é bem, mas é uma praga que eu rogo em quem diz essas coisas. Quem diz que é bobagem, que é frescura, que é preguiça, eu desejo a ele que tenha uma depressãozinha, só uma amostra grátis, assim, de uns 2 dias, para ele ver o que é bom para torcer. Porque é muito fácil dizer aos outros como viver. É muito fácil, é muito fácil. Mas estar numa depressão, olha para uma pessoa depressiva e vê se você quer estar ali. Então, esse negócio de dizer isso é frescura, isso é preguiça, isso é bobagem. Pega uma roupa para lavar que você melhora, vai esfregar o chão que você melhora. Como é que você vai esfregar o chão se você está cheio de dores, se você está sem energia nenhuma, se você não quer comer, se você não consegue dormir, se você não vê graça em nada? Como é que você vai ver graça em esfregar o chão? É óbvio que nós temos que ter o nosso esforço próprio e tentar combater a depressão. Então, por exemplo, algumas coisas que são úteis. Nós ajudarmos o deprimido, se possível pegar ele pelo braço, fazer o deprimido pegar sol da manhã. Sol da manhã é muito importante, tá certo? Porque só pegando o sol da manhã nós conseguimos sintetizar algumas vitaminas, inclusive a vitamina D, que são muito úteis na composição dos neurotransmissores que afetam o sistema de gratificação do nosso sistema nervoso. Então, mesmo que o deprimido esteja muito preguiçoso, e isso é natural, o sujeito às vezes fica querendo não ver nem a luz, quanto mais o dia, não quer nem que entre luz pela janela. Então, nós temos que arrastar o sujeito, aquela pessoa que nós amamos, que encorajar, fazer tudo para que ele tome o sol da manhã, porque isso fará com que o seu corpo absorva dos alimentos, não precisa tomar outros remédios, se o médico passar, tudo bem, mas dos alimentos nós só assimilamos a vitamina D, principalmente, quando tomamos o sol da manhã. Isso é uma característica sui generis do nosso organismo. Então, esse é um exemplo. E, por exemplo, conversar com essa pessoa, falar daquilo que lhe angustia, para ver se nessas conversas ela não tem algum toque, algum insight, e encontra um sentido, e pronto. Quando ela tem um sentido, o resto vem. Tá certo? Muito bom, Luiz. Muito bons esclarecimentos. Agora vamos para a nossa casa espírita, né? Vamos falar um pouquinho da nossa casa espírita? Solta a vinheta aí, Raimundo. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Bom, Yesh, fala um pouco da sua casa espírita, da casa espírita que você trabalha, os trabalhos que lá existem, o que vocês fazem lá para divulgar a doutrina espírita. Eu hoje participo de 2 centros espíritas, né? E tenho a honra de participar. O que eu já participo há mais tempo é o Centro Espírita Seara Deus, Cristo e Caridade, que se localiza ali na Avenida Magalhães de Almeida. É um dos centros espíritas mais antigos do Maranhão. Ele foi fundado pelo seu Bezerra, o conhecido Bezerrinha, porque ele era um sujeito, era um pequeno grande homem, um homem de pequena estatura e de grande alma. E o seu Bezerra, até alguns anos atrás, esteve à frente daquela casa que ele fundou, ele construiu o prédio, aquilo tem lá a cara dele, né? E seus descendentes e alguns amigos, colaboradores, entre eles eu, tocamos a Casa Espírita. Ela tem palestras públicas nas terças-feiras, às 19 horas, tem palestra pública. E também serviço de passe, serviço de atendimento fraterno, que para quem não é espírita, atendimento fraterno é alguém que se dispõe no centro espírita a ouvir as dúvidas, as queixas, as angústias, as dores, às vezes, os segredos de quem quer conversar. Isso é que nós espíritas chamamos de atendimento fraterno. Nós temos isso também na terça-feira, nos momentos que antecedem, e mesmo às vezes durante as palestras, num local reservado, nós ouvimos e tiramos algumas dúvidas, fazemos algumas orientações na medida do que nos é possível. Também no sábado à tarde, nesse horário agora está encerrando, nós temos trabalho de fornecimento semanal de uma sopa bem suculenta, a algumas pessoas que já são ali moradores das ruas, das marquises do centro da cidade, algumas pessoas também de bairros distantes, mas que já são nossos fregueses, e semanalmente nós fornecemos
uma sopa vespertina bem suculenta e que muita gente consome lá mesmo e outras pessoas levam para suas casas e dá um jantar de sábado. Isso já funciona aí há algumas décadas, não é pouca coisa, todos os sábados. Nos finais de ano, como quase todo centro espírita, temos uma distribuição de cestas básicas, um presentinho para aquelas pessoas que já são nossos fregueses de sempre, né? E no sábado à tarde, estudo. Temos diversos estudos, evangelização infantil, um lugar onde a gente vai e passa as noções da lei divina de Deus, do pensamento de Jesus para nossas crianças e jovens, e também a velharada tipo nós estuda, debate, discute temas quaisquer sob o ponto de vista espírita. A outra casa espírita que eu participo mais recentemente é o Centro Espírita Humberto de Campos. Eu digo para quem não conhece, é o maior centro espírita do Maranhão, porque eu conheço quase todos. O centro espírita maior do Maranhão, com o maior número de frequentadores, de trabalhadores, uma estrutura respeitável, bonita, muito bem cuidada, muito bem gerida por a dona Lourdes, nossa presidente, uma pessoa maravilhosa, um grande coração. Um beijo, Lourdes, se você estiver nos ouvindo ou se alguém puder dar esse recado. O Centro Espírita Humberto de Campos, se eu for listar aqui as atividades dele, aí o tempo vai estourar. Mas muita atividade palestras públicas às quintas-feiras, 19h30, e aos sábados, às 16 horas. Palestras públicas. E sempre antecedendo essas palestras públicas, atendimento fraterno e passes depois das palestras e diversos tipos de tratamento que as pessoas vêm necessitando. Por exemplo, quem estiver com depressão, lá tem um atendimento específico para pessoas com sintomas de depressão. É um centro espírita muito bacana que muito me honra participar daquele grupo, um grupo muito legal, de gente muito disposta a trabalhar pelo próximo. Bom, gente, então aí está a dica dos 2 centros espíritas. Quem mora na região ali do centro, tem a Seara, que é mais conhecida, que pode frequentar, e um Humberto de Campos fica ali na região ali próximo ao EMA. Confira agora a Agenda Espírita. No mês de julho, nós temos os seguintes eventos que foram nos informados. No dia 5 a 7, a Semana Espírita de Santo Inês. No dia 6, o segundo encontro maranhense de arte espírita aqui em São Luís. No dia 19 e 21, Jornada Espírita de Açailândia. E no dia 28, o sétimo encontro espírita de Itapecuru. Então, convidamos as pessoas desses locais para participar desses eventos. São eventos muito importantes que vão trazer informação sempre à luz da doutrina espírita. Lembramos aos centros espíritas que estão nos ouvindo que este programa está de portas abertas para divulgar seus eventos. Mande as suas programações através do telefone 98483-4252, via WhatsApp, que nós divulgaremos seus eventos no nosso programa. Bem, pessoal, está chegando ao final do nosso programa. Foi um grande prazer estar com vocês nesta tarde. E no próximo sábado teremos a participação aqui de Isabela Martins, conduzindo o programa, e com a entrevista, o trabalho com os jovens espíritas. Então chegamos ao final, agradecemos a Raimundo, nosso técnico aqui do programa, e vamos pedir ao nosso convidado guest que faça as suas considerações finais sobre o tema de hoje. Dizer da satisfação, da alegria de estar aqui. Muito obrigado novamente pelo convite, obrigado pela atenção daqueles que nos escutam. E eu acho que considerações finais, além de muito obrigado, também mais informações. Quem tem sintomas ou desconfia que está sofrendo de depressão, ou mesmo que já tem um diagnóstico, o tratamento espiritual é um tratamento complementar da depressão. Primeiro você deve ir ao médico, isso aí é inquestionável. Geralmente o médico indica, mas também nós indicamos, se você puder e tiver oportunidade, busque um psicólogo. Porque como uma doença da alma, o psicólogo é um lugar bom, adequado, treinado, habilitado para você conversar, para você tratar, para você discutir sua problemática e talvez até ficar bom da depressão. E o Centro Espírita é um local para se tratar o aspecto espiritual de qualquer doença, da depressão inclusive.
e mais especificamente 2 centros espíritas no Maranhão, ou aqui em São Luís, têm equipes treinadas para conversar com o pessoal que tem sintomas depressivos. Um deles é o Centro Espírita do Humberto de Campos, que, como já dissemos, fica ali entre a UEMA e o antigo Parque Independência, ali naquela região. Se você perguntar por ali, todo mundo vai dizer onde é o Centro Espírita Humberto de Campos, que funciona nas quintas-feiras a partir de 18 horas e nos sábados a partir de 14h30 da tarde já tem gente lá para receber quem nos procurar. Um outro endereço é na Rua de Santaninha, lá onde funciona a Federação Espírita do Maranhão. Os Centros Espírita Maranhense e Humberto de Campos têm uma equipe também treinada do Projeto Caminhos para receber, orientar e até ajudar no tratamento de pessoas com sintomas depressivos. Muito boa tarde. Então, agradecemos, esperamos que desse programa trouxemos alguns esclarecimentos sobre a depressão, que esses esclarecimentos cheguem às pessoas, que as pessoas reflitam sobre o que foi falado aqui e sigam as orientações do nosso companheiro Guecho, que é acostumado a tratar desse assunto. Agradecemos a Deus e à espiritualidade pela oportunidade de estar divulgando a doutrina espírita e finalizamos desejando uma semana abençoada a todos os nossos ouvintes, que Jesus derrame bênçãos, paz sobre o lar de todos vocês. Muito obrigado e que todos tenham um final de semana cheio de alegria e de paz.